Florianópolis, Rio de Janeiro. Mais uma vez, embarco da Ilha da Magia para a cidade maravilhosa. E o motivo da viagem é sempre o mesmo, a razão de ser do meu trabalho em saúde, cuja base, mais do que em qualquer outra área, é o amor pelo ser humano. Lembro que foi depois de uns 5 anos de formada em enfermagem pela Federal Gaúcha que descobri, num curso de bioenergética, o trabalho do Dr. Luiz Moura e a autohemoterapia. Um tratamento complementar que estimula e fortalece o sistema imunológico a partir do nosso próprio sangue. Desde então, fiquei em contato com aquele médico carioca, de quem me tornei herdeira praticante, não só da autohemoterapia, como da sua visão humanística. Medicina é a arte de curar. Então eu só tenho um único compromisso com meus pacientes: aliviar o sofrimento deles e, quando possível, curar. Durante 13 anos, mantivemos contato permanente por telefone. Eu morando em Florianópolis, ele no Rio de Janeiro. Em 2007, viria a encontrá-lo pessoalmente numa palestra do Dr. Luiz Moura em Minas Gerais. Esse encontro se multiplicaria em muitos outros no decorrer do tempo, principalmente em várias viagens ao Rio de Janeiro, até o Dr. Luiz nos deixar aos 91 anos. Para mim, além de todo o ensinamento, ele deixou também o legado de divulgar o que é a autohemoterapia e disseminá-la como prática de saúde. Sob a orientação dele, publiquei o primeiro registro profissional da autohemoterapia. A família do Dr. Luiz me recebe como de costume. Aqui me sinto em casa, tanto para Dona Vera, a matriarca, como para os filhos. Heloísa, a mais velha, que nos deixou em 2007. Ângela, que vive na Espanha. Álvaro, que mora no Rio. E Verinha, que se mudou para Visconde de Mauá, na região serrana do estado. Para todos da família, sou do clã dos Moura. A Ida era uma pessoa que conheceu o papai bem de perto e tem esse respeito e admiração por ele, que eu acho que isso é muito importante na hora de desenvolver um trabalho. Ida é de inteira confiança, amiga dos meus pais, né? Então é totalmente autorizada a usar o vídeo, o que achar necessário, e tudo que hoje fotografou, que as informações que pegou aqui em casa também são todas autorizadas. As notícias que trago também são muito bem-vindas. A autohemoterapia, a vida e a obra do Dr. Luiz Moura ganham novos capítulos aqui nas páginas de luz da internet, para que mais pessoas conheçam os benefícios que simples aplicações do próprio sangue via intramuscular proporcionam no tratamento de doenças como asma, alergias, acne, diabetes, infecções urinárias e respiratórias, AVCs e infartos. Nossa, bom demais poder compartilhar esse sentimento. Sempre bom rever a família de quem deixou como legado que o amor pelo ser humano está no sangue. O sangue, como ele é universal dentro do organismo humano, então ele faz o reconhecimento do que é próprio, do que não é próprio. É uma técnica simples em que, mediante a retirada de sangue da veia e aplicação no músculo, ela faz a limpeza de tudo. Energia da vida. Então, se você escrever isso num sistema de busca da internet, vai acessar um vídeo que apresenta uma longa entrevista com o Dr. Luiz Moura. E um dos assuntos da gravação que mais interessa as pessoas é a autohemoterapia. A autohemoterapia, quer dizer, com estímulo imunológico, quer dizer, pela retirada do sangue da veia injetado no músculo, então houve uma ativação imunológica. Luiz Fernando Sarmento, que gravou com o Dr. Luiz Moura na época, faria anos depois com ele uma nova gravação apenas sobre a autohemoterapia. Isso gerou um movimento que colocou a autohemoterapia em destaque e valorizou essa coragem do Dr. Luiz Moura, que deveria ser homenageado como
um potencial Nobel de Medicina do Brasil. O caráter humano, a medicina humana que ele praticava, e focado no bem-estar da população. A trajetória do Dr. Luiz Moura fala por si. Vice-diretor de um dos maiores hospitais do Rio de Janeiro, presidente do INPS, atual INSS, diretor da DIMED, precursora da Anvisa, diretor de Medicina Social do Estado do Rio, idealizador da Central de Medicamentos, adepto das terapias naturais e do uso do cloreto de magnésio como suplemento alimentar para a melhoria geral da saúde. Ele regula o metabolismo do cálcio no organismo. Ele é que fixa cálcio onde deve haver e elimina cálcio onde não deve haver. Ele sempre marcou muito para mim o amor dele pelo ser humano. Para mim foi o motor da vida dele. Ele sempre procurando como melhorar a vida das pessoas em cada técnica, através da medicina, ajudando as pessoas, e não cansava disso, né? Ele sempre colocava para a família dele, conhecia, minha avó sabia disso muito bem, grande parceira dele a vida inteira, e seus filhos sobre a necessidade de que existia algo maior. Que a família era um pequeno coletivo, mas existia um coletivo que ainda era maior do que esse coletivo. E aí toda a história dele me perpassa um pouco disso, assim. Foi assim que o médico de formação clássica pela antiga Faculdade Nacional de Medicina do Rio, como fora seu pai, seria conhecido, muito por acreditar na autohemoterapia como prática de saúde, convicto de que a simples aplicação de sangue retirado da veia e reaplicado no músculo em períodos regulares de uma semana fortalecia nosso sistema imunológico, a ponto de contrariar até aquele ditado popular de que santo de casa não faz milagre. Minha filha, que mora na Espanha, ela era estéril, ela tinha ovários policísticos e não podia engravidar. Fez a aplicação da autohemoterapia. 6 meses depois ela não tinha mais cisto algum, o sistema imunológico tinha devorado os cistos. Eu não podia engravidar se eu não fizesse todo um tratamento para tirar os cistos, né, do ovário. E eu realmente eu estava curada, eu não tinha nada nos ovários. E ele dizia com muita segurança de que tinha sido a autohemoterapia que tinha eliminado todos esses corpos estranhos dos ovários meus. E aí tive 2 filhos. 2 dos seus netos, então, retratam bem o poder dessa energia da vida que flui. O sangue que nos une, nos mantém vivos e pode nos curar. Eu vejo muito a autohemoterapia como uma terapia de família, porque cada um que conhece quer ver o seu irmão, o seu pai, o seu sobrinho se curar ou sair de uma situação de sofrimento. As famílias começam a fazer o outro vem e passa para o outro. Então eu vejo como um movimento da população. Ele é um movimento popular, ele é um movimento comunitário e não um movimento das instituições de saúde. Tantos outros filhos, avós, outras mães, irmãos, também encontraram na autohemoterapia o remédio complementar que só a saúde dos balcões de farmácia já não lhes vendia. O subtítulo do livro que publiquei sobre a autohemoterapia é Um Bom Passo Maior que a Perna, das bases à autonomia do viver. E seu Hamilton, que durante anos conviveu com um problema de inflamação crônica na perna esquerda, literalmente retrata o enunciado do livro. A retirada de sangue da veia com a reaplicação imediata no músculo em períodos regulares de uma semana ajudou a cicatrizar a ferida e deu fim ao sofrimento. Dele e também da irmã, que sentia fortes dores na coluna. Já estava uns 3 anos sem a minha perna cicatrizar, aí nesse momento fui fazendo, com 3 meses foi resolvido. E continuo fazendo, para não deixar voltar. Eu tinha pagado a consulta do médico R$700 e não estava resolvendo, estava gastando dinheiro de graça. E assim foi perfeito, fiquei bom. E a minha irmã do mesmo jeito, ela ficou boa e continua fazendo. Eu vi a prova nele, que eu vi a perna dele
Ele estava na cama, chegava aqui, gritava, não andava, estava desesperado. E ele mostrou a perna, ficou perfeito e eu fui no mesmo caminho dele. Graças a Deus, passou a minha dor nas costas. Eu não sei mais o que é a dor de coluna. E agora eu estou fazendo em 15 dias. Graças a Deus, eu estou muito bem. Duas Paulas, dois diagnósticos bem distintos. Paula Fernanda é portadora de retocolite ulcerativa, uma doença autoimune. Ou seja, quando nosso organismo ataca uma parte normal do próprio corpo, neste caso o sistema intestinal. E Paula Rinaldi, que inicialmente encontrou na autohemoterapia o alívio para uma alergia respiratória crônica. Depois buscaria com o marido, que também faz as aplicações, um tratamento complementar para o filho Cauã, portador da chamada sequência de Pierre-Robin. Doença rara caracterizada por anomalias faciais, como diminuição da mandíbula, queda da língua para a garganta, obstrução das vias pulmonares e fenda no palato. Duas histórias de vida, a mesma procura pela saúde. Nunca mais eu tive crises fortes como eu tinha antigamente. Posso dizer que hoje eu não vivo sem a autoimunoterapia. Minha família também começou a se interessar. Tem uma madrinha que tem efizema pulmonar e ela vem fazendo já há alguns meses e tem tido bastante melhora. E estou tentando divulgar para outras pessoas da família e amigos também. Procurem saber sobre essa técnica, pois ela vem trazendo muito benefício às pessoas e tem um custo baixíssimo e com certeza vai ajudar muitas pessoas. Pratico a autoemo há 3 anos e aí com o Cauã, o meu filho, ele começou a fazer com 4 meses e a gente não saía de casa para nada, assim, a gente só saía para as consultas mesmo, porque tinha que carregar o aspirador sempre, tinha muita secreção. E aí quando começou a fazer autoemo foi diminuindo essa quantidade da secreção, até que junto a gente começou o desmame da tráquea, utilizando uma válvula de fala, e aí o Cauã se comportou super bem, eu tenho certeza que teve a ver com a autoemo, e em 2 meses o Cauã se livrou da traqueostomia, e até os médicos ficaram impressionados, porque a maior parte das crianças leva no mínimo 6 meses, então eu agradeço a autoemo. Gratidão que ganha maior visibilidade no caso de Santina Bernadette Teodoro, diagnosticada em 2015 com um tumor maligno na mama. Além da quimioterapia, Santina buscou o auxílio da autohemoterapia, como já fizera seu pai, ao contrair e sobreviver a uma bactéria que se alojou no cérebro. É crer para ver. Eu fiz o tratamento médico e fiz a autoimunoterapia. Mesmo com a preocupação, tem químio no meu sangue, mas mesmo assim eu tomava a autoimunoterapia. E continuo fazendo até hoje. Muitas pessoas não acreditam nesse tratamento. Claro que eu fiz o tratamento medicinal, né, do médico da medicina, e também faço a autoimunoterapia. E eu peço para todos que acreditem, basta olharem para mim. Olha para mim. A cada novo atendimento, compartilho a visão da Santina na prática responsável da autohemoterapia, que sempre deve ter a supervisão de um profissional de saúde, prática que inclui minha própria família. Eu sou mãe da Ida e foi ela que me apresentou o vídeo Energia da Vida, onde o Dr. Luiz Moura fala sobre a autoimunoterapia. Estou com 76 anos e hoje tenho mais saúde do que tinha com 51 anos quando eu descobri a autoimunoterapia. O problema de circulação desapareceu, diminuíram os cistos de ovário. Medicação eu não tomo. Vou fazer toda semana, de 7 em 7 dias, 10 ml, porque esse é o meu medicamento. Essa é a minha cura, essa é a minha energia. Ninguém interrompe nenhum tratamento por fazer a autohemoterapia, nenhum tratamento médico. A autohemoterapia é a prática complementar de saúde que quadruplica os macrófagos no organismo humano. Simples, eficaz e de baixo custo. O número de macrófagos normais, a taxa normal é de 5% no sangue.
Com a autohemoterapia, nós elevamos essa taxa para 22% durante 5 dias. Do 5º ao 7º dia, começa a declinar porque o sangue está terminando no músculo. E quando ele termina, volta aos 5%. Daí a razão da técnica de determinar que deva ser repetida de 7 em 7 dias. Como principal defensor da autohemoterapia no Brasil, o Dr. Luiz Moura sofreria com a proibição dessa prática por parte dos organismos oficiais de saúde do país. Mas pelos casos apresentados e por todos os relatos vistos aqui, se torna mais pertinente questionar a proibição do que a própria prática em si. Viva a autohemoterapia! Saúde e só coisas boas. Obrigada. A autohemoterapia nas dermatoses é uma tese de doutorado apresentada em 1924 à Faculdade de Medicina do Porto, em Portugal. Nela, o autor, o médico Alberto Carlos Davi, afirma que a técnica já era utilizada com sucesso na Itália desde a metade do século XIX e atribui a Paul Ravot a primeira descrição da técnica e suas indicações com base em experiências desenvolvidas anteriormente por médicos alemães. No fim dos anos 30, a autohemoterapia era utilizada no tratamento de infecções com bons resultados, até gradativamente ser deixada de lado quando a produção de antibióticos se dissemina em escala industrial a partir da década de 40. No Brasil, o Dr. Luiz Moura aplicava a técnica desde o tempo de estudante de medicina, seguindo os passos do pai, cirurgião geral, que por meio da autohemoterapia reduzira consideravelmente as taxas de infecção hospitalar. O Dr. Pedro Moura comprovava na prática o que o médico e professor Jesse Teixeira já afirmara num trabalho publicado e premiado na revista Brasil Cirúrgico. A contagem dos macrófagos, que fazem a limpeza do sangue, aumentava no organismo com a autohemoterapia. Ao se retirar o sangue da veia e logo em seguida aplicá-lo no músculo, o número de macrófagos subia de 5% para 22%. Voltando a cair uma semana após a aplicação, requerendo então a repetição do procedimento de 7 em 7 dias. Mas a popularização dos antibióticos coloca a prática em desuso também no país. Já nos anos 70, um artigo do então professor de doenças infecciosas e parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo sobre a ação dos macrófagos no organismo anima o Dr. Luiz Moura a chamar a atenção mais uma vez para os benefícios da autohemoterapia que ainda praticava. Até que em 2007, o Conselho Federal de Medicina declara a autohemoterapia sem efetividade científica comprovada e de risco para a saúde, posicionamento que depois o Conselho Federal de Enfermagem também adotaria. O Dr. Luiz Moura é acusado no Conselho de Medicina do Rio de Janeiro pela divulgação de um procedimento sem reconhecimento oficial da área médica. A acusação usa contra o médico a repercussão da entrevista gravada em DVD no ano de 2004, em que ele defende o uso da autohemoterapia. Se possível, sempre somar o antigo com o novo. E sempre conferindo, nunca aceitando como isto não funciona sem conferir. Desde que, lógico, não haja prejuízo para quem vai usar esse tratamento. Como advogado, eu acompanhei procedimentos que ocorreram contra Luiz Moura no CREMERG, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. 2 representações chegaram a plenário e foram julgadas, com a pena da cassação do exercício profissional. O CREMERG aplica a pena, diz que a pessoa infringiu a ética profissional e remete para o Conselho Federal. Nas defesas, sempre Luiz Moura se comprometeu a evitar que as palavras dele fossem usadas de forma a causar sensacionalismo. Porque todas as pessoas que eram beneficiadas pela autohemoterapia
saíam cantando louvores, alardeando o sucesso que tinham tido um tratamento tão simples. Todo tratamento experimental tem que obedecer à abertura de um protocolo, porque através desse protocolo é que vai ser acompanhado e aprovado o tratamento experimental. Em conversas com Luiz Moura, ele disse que a autohemoterapia não era um tratamento experimental. Por isso não tinha nada que fazer protocolo. Ele disse: vocês estão negando tudo que nós aprendemos na faculdade, a ativação dos macrófagos. No último julgamento, a esposa do Luiz Moura, eu necessitando de alguns documentos, ligava para ela para pedir os documentos e ela estava muito aflita. Isso deixava ela muito desestabilizada. Nessa pressão que o CREMES estava fazendo contra o Luiz Moura, eu falei com ela no final da tarde e vim a saber que no dia seguinte ela tinha tido um AVC decorrente desse transtorno. Era muito bonito de ver o lugar deles dois juntos, assim, um apoiando o outro, né, assim. E muito a minha avó, acho que sustentando esse ponto pro meu avô, né, essa possibilidade dele ser quem ele foi, né, no trabalho dele. Mas tem um outro fator, assim, que eu acho que sempre também me impactou muito, é o lugar do meu avô como médico, como ele praticou a medicina, né. Mas a palavra dele, a palavra daquele que prescreve, tem um peso enorme, né, assim. Então, as pessoas procuravam o meu avô pela palavra dele também, pelo lugar que ele ocupava, pelo aquilo que ele transmitia. Tenho isso muito claro, né, do vovô, era a grande preocupação dele com o coletivo, com o acesso das pessoas à autohemoterapia, à discussão científica em torno da autohemoterapia, né, isso foi bastante importante pra gente, né, eu sou pesquisadora da área da saúde e eu, uma grata surpresa, né, eu fui vendo que eu tenho colegas hoje em dia que estudam, né, os princípios da autohemoterapia, claro que não tenho usado o termo autohemoterapia nas suas pesquisas, né? Mas basicamente é o uso de componentes do sangue para melhorar a imunidade de indivíduos, né? Então, o que o meu avô fez, né, e botou, né, a cara na rua, na vida para mostrar e se tornou realmente um porta-voz, né, da autohemoterapia no Brasil, isso é de uma importância inegável. Abatido com o problema de saúde da Dona Vera, o Dr. Luiz Moura foi absolvido em todos os processos, mas ficou definitivamente proibido de se pronunciar sobre a autohemoterapia. Isso não impediu que sua voz se multiplicasse em muitas outras vozes e continuasse a ecoar em rede na velocidade dos bytes. A autohemoterapia continuou sendo vista como prática de saúde e a palavra do Dr. Luiz Moura ficou impressa para as gerações futuras. No meu livro, além de todo o conhecimento adquirido com o Dr. Luiz Moura, reproduzo a minha experiência e também a voz de quem encontrou na autohemoterapia o alívio ou a cura, como ele próprio professava em vida. A grande lição é a gente considerar como objetivo primeiro da medicina o alívio e a cura do paciente. Logo na abertura do livro, coloco uma pergunta que prossegue sem resposta. Por que tantas outras práticas complementares já foram incorporadas ao Sistema Único de Saúde e a autohemoterapia ainda não? Não é uma contestação, algo que tenha prejudicado qualquer pessoa. Então, ao meu ver, a autohemoterapia é benefício. É só benefício. Entende? Não é conflito. Eu nunca tive conflito e eu acho que eu herdei isso, Dr. Luiz Moura. Sabe? Eu não entendo o outro lado. Não existe o outro lado. Existe o lado da saúde. De que as pessoas tenham acesso à sua saúde através do seu próprio mecanismo de cura, de defesa, e isso se propaga. A propagação da prática na prática, assim como nas ondas virtuais.
Como enfermeira, que na prática constata os benefícios da autohemoterapia e de posse de todos os registros e direitos gravados com o Dr. Luiz Moura, além do total apoio da família do médico que me abriu seu acervo pessoal, amplifico agora em vídeo a palavra daquele que, por meio dessa técnica simples e de baixo custo, buscou sempre melhorar a vida das pessoas. Pessoas que, a partir da incorporação da autohemoterapia como prática de saúde, deixaram de falar em doença para falar em cura, energia, bem viver. Significa na minha saúde a autohemoterapia estar de bem com a vida, estar de bem comigo mesma, poder trabalhar, poder estudar, poder cuidar das minhas crianças. Meu sangue me cura e meu sangue minha vida. A autohemoterapia é importante hoje em minha vida. Hoje percebo quanto ela é importante na questão da energia e disposição do nosso dia a dia. Esse tratamento que eu estou fazendo é muito bom, me sinto melhor, vivo melhor e trabalho muito bem. A autoterapia que a gente fez melhorou bastante, fiquei bom tranquilamente. Caminho, não sinto mais dor na perna. Pesco de rede, uma coisa parecida assim. E pesco de tarrafa na canoa. Trabalho no estacionamento e tudo tranquilo. Resultado da autohemoterapia? Qualidade de vida. Só. Autoemo é vida, gente. Me traz mais ânimo, mais disposição para viver essa vida linda que a gente tem. E é isso. Realmente é uma coisa muito, muito valiosa esse tratamento. Eu espero que a gente consiga ir divulgando e com o tempo a gente conseguirá realmente ir fazendo com que alguns colegas vão usando porque vão sendo pressionados pelos pacientes. Então, a verdade é essa. Quando eles veem o resultado, pacientes contam o resultado que tiveram e veem que não há como explicar, muitos saem pela tangente e dizem: isso é remissão espontânea. É a saída, para não admitir que foi autohemoterapia. Ao divulgar a autohemoterapia, agora em vídeo, como fiz ao publicar meu livro, busco honrar a palavra do Dr. Luiz Moura, aumentando não só a visibilidade sobre a prática, mas ampliando também o espaço para que seja vista e reconhecida com o devido valor, além de fortalecer e articular cada vez mais a rede de saúde em torno dela. Das páginas de luz da internet ao face a face das rodas de conversa. O intuito, a intuição e a intenção é oferecer publicamente, generosamente, afetivamente e com muita determinação, porque resumir uma obra gigantesca dessas exige essas características para passar o essencial, trazer a alegria que ele tinha de levar a cada pessoa esse tratamento, de retribuir a ele, a Dona Vera e a família, toda essa generosidade. Sou grata junto a muitos. Sou grata como filha, mas sei da gratidão que você recebe por tantos amigos e pacientes e a família, amigos formados nessa vida longa sua. Inesquecível vida, viu, pai? Sua vida é uma vida inesquecível. A vibração que ele ficava com cada cura que ele conseguia. Não havia um ego, ele se curou, o paciente está curado, o paciente tem vida melhor. Era a coisa mais importante para ele. Essa daqui é a casa do meu avô, em Visconde de Mauá. E esse é um sino que não parava de bater. Nunca, porque sempre tinha um paciente aqui na volta e minha avó vinha correndo para atender enquanto parava o almoço. Esse aqui é o consultório do vovô, onde ele atendia as pessoas daqui de Mauá e também alguns turistas e pessoas que vinham de outros estados e preferiam se consultar aqui. O vovô, ele encontrou uma missão que era tão grande, mas tão grande,
que ele trabalhou com amor e felicidade e dedicação até o final. Ele foi um homem muito honesto e tentou passar isso para toda a família. Você tem que amar muito o que você faz, senão você nunca vai conseguir fazer nada incrível. Então é por isso que ele conseguiu ser esse profissional fora do padrão, né? Que não é um médico comum, um médico pesquisador. Mais importante que isso, os valores da vida que ele passou para a família também, como respeitar as pessoas, todas as pessoas merecem o mesmo respeito, merecem ser valorizadas. Que eu tenho uma gratidão imensa de poder ter participado disso, de ter aprendido isso. Não tem como explicar a tamanha classe e educação que meu avô teve durante a vida com as pessoas. Prometo que, ao exercer a profissão de enfermagem, estarei sempre ciente de educar e promover a saúde, não me tornar parte de uma engrenagem esmagadora de fracos e oprimidos, e sim desenvolver uma força intrínseca que motiva as pessoas a escapar dessa engrenagem. Utilizar meus conhecimentos apenas para o benefício da humanidade. Caso eu não proceda desta forma, estarei renegando o meu próprio ideal. Perguntei para ele um dia, Dr. Luiz Moura, como é que o senhor vê a automoterapia? Ele disse, eu vejo muito bem, está indo muito bem, minha filha. Eu disse, ela já tem vida própria, né? Ele disse, sim. Eu disse, ela não está mais só nas suas mãos. Porque para mim, aquele pedido que ele tinha feito era esse. Então, eu acho que fechou todo o circuito.